O processo democrático é sobre a diferença, né? E a pessoa que está do outro lado, ela também tem certeza que ela está fazendo o que é melhor para a sociedade. Ela acha que votar um cara daqueles é a melhor coisa que tem para fazer, porque afinal de contas o Brasil precisa ser salvo, as crianças precisam ser salvas, sei lá, né? Coloca aqui qualquer argumento. Mas a pessoa está convencida que o que ela está fazendo é melhor. Então, você trazer outras possibilidades, não a tentativa de puxar ela para o outro lado, mas sim trazer outras possibilidades de visão, deixar ali, sem necessidade do convencimento, é uma possibilidade da pessoa conseguir enxergar outras coisas, né? Massa, então tá, vamos nessa. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Contato Imediato, um episódio especial, um episódio que vem fechar e abrir. Sabe porta, Lisandra? Porta é assim, é saída para quem tá dentro e entrada para quem tá fora. Esse episódio é mais ou menos isso. E é uma alegria ter você aqui, porque, em primeiro lugar, porque eu tenho uma mulher que eu acredito que o lugar do mundo, né, quem tem que tocar as coisas é as mulheres, porque o homem até agora o gênero masculino não está acertando muito. Segundo lugar, é uma mulher inteligente. Inteligente em que sentido? Em saber escolher as coisas, né? Dentro da sua trajetória profissional, da trajetória de estudo, você é uma pessoa, né, que tem critérios, né? Você sabe escolher entre as coisas, né? Você pensa em você pensa na sua família e você pensa além, você pensa na sociedade. É uma alegria ter você aqui, porque eu acredito que, de alguma forma, você pode ser uma interlocutora para outras mulheres, né? Para que muita gente possa se entender no sentido daquilo que é falado como empoderamento, e também para muitos homens, né? Falando em termos de gêneros, assim, de uma forma muito simplória. A diversidade, ela é muito mais ampla do que isso. Mas muitos homens que acham que uma mulher no poder tem que agir como homem, ou que o lugar da mulher não é no poder. Esse discurso cultural, histórico, social, que construiu e ajudou a destruir, de certa forma, não só a sociedade, como o próprio planeta. Feito esse preâmbulo, a economista se apresenta à minha frente, mestre em políticas públicas. Políticas públicas. Isso. Política é chato, né, Lisandra? Ou não? Eu não acho política chato, mas quando a gente olha para políticas públicas, embora a parte política tenha uma influência, um peso muito grande, política pública é muita coisa, né? Muita coisa além e também contando a dinâmica política. Eu acho que a política pública até fica maior do que a própria dinâmica política. A dinâmica política, ela está dentro da política pública, né? Dos processos da política pública. Você, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadã, o quanto você é e o quanto você está nessa história da política pública. Quanto que isso está no teu cerne, no teu respirar? Quanto que é orgânico isso para você? Bom, não sei te dizer quando começou, né? Eu não sei te dizer quando começou, mas eu me lembro, assim, que já quando eu era adolescente, com uns 15 anos no colégio, eu já gostava muito de ler filosofia, né? Filosofia política, especialmente. Então, se eu tava no colégio, tinha 15 anos, mas eu já estava lendo Hobbes. Então, ali eu participei do Grêmio Estudantil, depois eu fui para a faculdade, participei do Centro Acadêmico, também participei de uma breve participação no movimento partidário, e aí foi quando, na graduação de Economia, eu descobri a política pública e eu percebi que tudo aquilo que eu já vinha falando, eu já vinha debatendo, lendo, estudando, me integrando, desde lá da adolescência, estava ali. Já era, a política pública, ela já estava ali, né? Então, da onde ela veio? Não sei, talvez do meu pai, eu não sei, mas de todo modo ela já estava comigo. Quando eu cheguei na faculdade, eu só descobri um nome que ela tinha, né? E isso acabou virando um caminho profissional também, não só um caminho de evolução pessoal. Sim, com certeza. Hoje, o que eu vejo, assim, né, a questão da política pública, apesar da área da política pública já ser mais antiga, então quando a gente vai para as referências, você percebe referências de 30 anos atrás, de 20, 30 anos atrás, assim, isso é recente, né, se a gente for pensar em termos de ciência, assim, mas pensando no processo político, né, 20 anos atrás é um outro momento da política, né, e apesar de já existir referências de política pública, da construção teórica, né, de políticas públicas há 20, 30 anos, a gente percebe que dentro do governo, dentro dos estados, ainda é um processo muito inicial, assim. Então eu vejo, assim, que tem muito espaço, que tem muita coisa para a gente
pra gente atuar, né? Então, no momento que eu saí do meu mestrado e cheguei no ambiente da política pública, eu já atuava no Estado antes, né? Mas no momento que eu cheguei com aquele olhar de mestre em políticas públicas, foi, assim, até uma certa decepção de perceber que o processo ainda estava começando. Então, tudo aquilo que a gente tinha estudado, o governo ainda não estava ali, sabe? Está construindo, tem muita gente boa, tem muito processo bom, tem muita iniciativa boa, mas ainda falta muita coisa. Na teoria, a prática era outra, como se diz no jargão, é isso. Assim, o tempo é curto, os processos orçamentários são muito curtos, então tudo você tem que costurar e recosturar, e costurar e recosturar. Então, esse é um processo, assim, que é aquilo que eu falei lá no começo, né? Que a política pública, ela é grande. Mas dentro da política pública, a gente tem um processo político, né? Político, partidário, eleitoral. Tudo isso está ali dentro da política pública e muitas vezes acaba influenciando como ela é conduzida, né? E se ela ainda tem interesse em ser conduzida, né? Então, pode ser difícil. E isso faz parte do teu ser, da tua história. E provavelmente para frente vai continuar assim, certo? Acho que sim. A gente nunca sabe, né? Se a gente vai mudar de opinião. Mas por enquanto, sim. O teu estar... né, nesse momento, né, essa fotografia desse momento, você não é alguém que está só num discurso acadêmico, né, ou conceitualista, abstracionista. Você está dentro de um campo um pouquinho mais executivo, podemos dizer assim. Sim, sim. Você está onde hoje? Onde que é a tua base de trabalho? Então, eu atuei no governo federal, né? Junto ao Ministério das Mulheres, ali na organização do G20. E após a organização do G20, eu fiz acompanhamento do PPA e da Agenda Transversal Mulheres, que é justamente toda a coluna, né? A espinha dorsal ali dos processos de política pública de gênero dentro do governo federal. E, além disso, eu também sou pesquisadora, né? E estou fazendo algumas consultorias na área de política pública também. Então, se até alguns anos atrás eu ainda estava no campo teórico, né? No campo da produção acadêmica, agora eu saio um pouco desse campo, estou no campo prático, mas a produção acadêmica, ela continua, né? Especialmente quando você chega no campo prático, você vê, nossa, tá faltando uma coisa aqui, vou lá para o campo teórico para buscar referência. Aí você fala, legal, agora eu vou produzir alguma coisa aqui na teoria para deixar para outra pessoa saber qual que é o caminho que ela vai fazer para chegar nessa mesma resposta. Porque outras pessoas vão encontrar esse problema, né? Essa resposta ou outra resposta, enfim, né? Mas o problema que a gente encontra, outras pessoas acabam encontrando também, né? Você consegue dar um exemplo, claro, assim, de que você lembre que aconteceu isso? Sim. Por exemplo, quando a gente fala da parte teórica da política pública, quando você constrói uma política, independente de governo, tá? Independente de governo, de lado, independente disso. Então, quando você constrói uma política, idealmente, teoricamente, você vai ter um processo de acompanhamento dessa política e, além do acompanhamento, depois você tem um processo de avaliação da política. Só que o que acontece? Indiferente é a ideologia também. Não, mas tanto faz. A menos assim, o que pode acontecer, você tem uma política que está em andamento, chega outro governo e fala, não me interesso por essa política e encerra a política. Aí a gente não vai nem entrar aqui no debate do seu encerrar a política certo ou errado, mas isso pode acontecer, né? Troca de governo e se encerra a política. Tanto para a esquerda quanto para a direita, tanto faz. Mas supondo que você continue a política, ou para além de um governo, ou dentro do mesmo governo, chega algum momento que você precisa olhar para essa política e ver se ela está cumprindo as coisas que você desejou, né? Então, estabeleci uma política tal, que eu espero que atinja tantas pessoas, de tal maneira, em tal lugar. Então, tá bom. E aí, como que você faz para medir isso, né? Você precisa fazer um acompanhamento. Então, vamos supor que você pensou uma política para 4 anos. Então, tá. Como que você vai dividir essa quantidade de pessoas que você quer atingir nesse ano? Esses objetivos que você quer atingir nesses anos, né? Ao longo desses 4 anos, como que você vai medir? E tudo isso passa por o quê? Pela criação de metas, de indicadores. Então, assim, a minha meta é atingir, por exemplo, 100 mil mulheres. Eu quero atingir 100 mil mulheres, elas estão espalhadas dentro do território brasileiro, a partir de tais motivos que eu tive, né? Então, tantas aqui, elas estão espalhadas, então, pelo território brasileiro, eu preciso saber se ao longo desses 4 anos eu consegui atingir essas mulheres. E não é nem questão do tipo, se você produziu o resultado desejado, a gente está falando só num primeiro momento que é a quantidade de pessoas que você conseguiu atingir com aquela política pública, né? Não se ela foi efetiva, é só o que você conseguiu fazer. E como que você faz para saber, né? Eu vou criar alguns indicadores para ver se eu consegui atingir essa meta de, 100 mil mulheres. Então, quais são os seus indicadores? Cada um ano eu preciso ter 25 mil mulheres atingidas pela política pública para no final dos 4 ter 100 mil. Tudo bem? Pode ser. Só que aí você precisa fazer, então, um processo de medição disso, né? Você tem que ir medindo ao longo do tempo. E é muito comum que
chegue lá nos 4 anos, o objetivo é atingir 100 mil mulheres. Aí a gente tá chegando lá no final dos 4 anos, o governo precisa ver se atingiu as 100 mil mulheres. Mas não teve medição no meio do caminho. Aí você precisa ir atrás dos documentos, ir atrás de todo o processo. Aí, assim, você consegue muitas vezes encontrar essa resposta, mas muitas vezes também não. Porque como o processo não foi costurado ao longo da execução, ele vai se perdendo, né? As informações vão se perdendo. E aí é um grande problema. E se você tem uma troca de governo no meio do caminho, então aí trocam os cargos, trocam os processos, trocam as pessoas, e aí tudo isso se quebra no meio do caminho. Então é difícil. Porque a difícil. E esse continuidade... foi um problema. Tem uma frase que diz assim, que tudo é uma questão de vontade política. Essa é uma frase do Poderoso Chefão. Né? Mas né? E tudo é pessoal. Né? Então você, a partir do momento que você se imbui, pelo motivo que for, para que algo seja realizado, né, os teus objetivos sejam alcançados, o que quer que seja, né? Isso parte de um princípio pessoal e político, né? Olhando no sentido de... Olhando a coisa enquanto Estado, né? Enquanto sociedade. Quando você olha para as mulheres, né? Fazer esse recorte da mulher, esse recorte do gênero mulher, do gênero feminino. O teu olhar, o teu cuidado é voltado um pouco mais assim nesse espectro de cores para aquela mulher do mercado de trabalho, aquela mulher que ela diz respeito àquela figura feminina familiar, seja ela mãe, né? Ou alguma outra característica ali, ou em termos de direitos civis, né? De direitos políticos, de direitos financeiros, de direitos de trabalho, né? Conquistas com relação aonde as coisas se cruzam, né? A maternidade junto com a produtividade no mercado de trabalho privado. Qual que é o teu espectro? Para quem que você olha com mais carinho e atenção? Olha, o meu ponto, o que eu mais gosto, né? O que eu mais gosto em termos de política pública e de economia, onde que eu consigo encontrar essas duas áreas que eu gosto do conhecimento, é na área de trabalho. Então, trabalho tanto para a área de previdência, quando a gente olha para a previdência, já desenvolvi pesquisa na área de previdência, quando você olha especificamente para o trabalho mesmo, para a área de emprego, de renda, é isso que eu gosto. Assim, eu gosto de economia do trabalho, né? E aí, claro, a política pública influencia diretamente nisso. E aí eu penso, eu como mulher, né? Eu me vejo assim, debatendo trabalho, eu não consigo, trabalho e renda, não consigo olhar para isso e não pensar que a gente tem que ter um recorte de mulheres, né? Não tem como a gente olhar assim, esses são os trabalhadores do Brasil, tá? Mas mais da metade da população do Brasil é mulher. Aí como que você vai olhar para, esse aqui eu trabalho no Brasil, mas... Tá, mas daí você não vai falar dessa metade da população aqui que tem uma condição muito específica, né? Então, em relação a como que elas são, né? Então, tipo, quais são essas mulheres? Eu acredito que, para mim, assim, o meu sentimento é que eu não tenho nenhum recorte nesse sentido, assim, né? De qual é o tipo, entre aspas, da mulher. Eu acho que não. Porque eu acho que todas nós estamos trabalhando intensamente 24 horas por dia, o tempo todo. A gente tá trabalhando, a mulher que apenas trabalha em casa. Eu falo apenas trabalha em casa porque tem gente que diz que mulher não trabalha, né? Mas quando ela tá em casa, ela está trabalhando 24 horas, ninguém tá pagando para aquela funcionária 24 horas que tá lá na casa, né? Então, assim, nós mulheres estamos trabalhando em tempo integral, né? Então, ela tem a trabalhadora do lar, que é a mulher que não trabalha, mas na verdade ela só não trabalha fora de casa, mas ela tá trabalhando. Então, tem a trabalhadora do lar. Ela tá fazendo a tarefa de outra pessoa. Sim, porque ela tá limpando, e aí ela teria que pagar um salário pra uma pessoa limpar no lugar dela, né? Sim. Inclusive, isso é uma coisa bem interessante, que eu vou até comentar daqui a pouquinho sobre essa... Tem algumas pesquisas sobre isso. Então, assim, ela tá trabalhando, tá limpando a casa, ela tá trabalhando, tá cuidando dos filhos, ela tá trabalhando, cuidando da alimentação da família, do marido, dos filhos, dos pais, de quem for que mora com ela. Então, ela tá cuidando de tudo no lar. E tem a gestão mental da coisa também, né? Que é aqui... Tá chegando o inverno, meu filho tem roupa pro inverno, ele tinha no inverno passado, ele vai ter pro próximo inverno, a jaqueta ainda serve. E a roupa do meu marido que tava com buraco, será que eu consigo costurar? Eu preciso levar pra uma outra costureira fazer, né? Então, tipo, ela tá trabalhando com tudo aquilo ali, o processo mental dela tá 24 horas. Eu duvido que uma mulher não acorde de madrugada pra fazer xixi e ela não vai pensar, esqueci de costurar a jaqueta da criança, amanhã ela tem que ir pra aula. A cabeça tá o tempo todo, né? Enquanto quando você tá trabalhando fora de casa, você bate seu cartãozinho às 8, aí você tá pensando no trabalho. Salvo o processo não saudáveis, né? De você levar o trabalho para casa. Mas aí você bate o cartãozinho às 18, você vai embora. Acabou, fecha o computador, deixa lá, o teu trabalho tá lá. Em casa, não. O trabalho está com você 24 horas, mesmo quando você tá indo no banheiro, que você tá pensando quando que você vai limpar aquele banheiro.
Então assim, eu não tenho esse recorte de que tipo de mulher. Quando eu olho assim, eu penso que todas as mulheres são trabalhadoras em suas próprias realidades, né? Então, seja porque ela está em casa, independente de religião, filho, casamento, sexualidade, tanto faz. Seja porque ela está trabalhando em casa, seja porque ela está trabalhando fora de casa também, porque ela com certeza também está trabalhando em casa. Mesmo assim, quando a gente fala, não, mas a mulher paga para outras pessoas fazerem. Sim, mas ela está fazendo a gestão da pessoa, né? Gestão do pessoal, a gestão da empregada, a gestão da babá, a gestão da vigilante, a gestão do não sei o quê, né? Então, ela está fazendo gestão de todo aquele pessoal. E tem algumas pesquisas que dizem que quando se ausenta uma mulher do lar, por qualquer motivo que seja, a sua força de trabalho é substituída. Então, por exemplo, um homem, menino de 18 anos, saiu de casa, foi morar sozinho. Ele tem duas opções, né? Ou ele aprende a fazer o que a mãe dele fazia em casa, ou ele contrata uma mulher para fazer aquilo no lugar dele em casa, né? Então, a ausência da mulher que é substituída. Então, se a mulher começa a trabalhar fora, né? Então, ela vai ter um trabalho remunerado fora de casa. Precisa contratar uma babá para cuidar das crianças. Mas quando o homem está indo trabalhar fora, não se contrata uma babá para cuidar das crianças. Só se contrata babá quando a mulher sai de casa. Então, é sempre um trabalho da mulher que está sendo substituído, remunerado por outra mulher, né? Que venha a substituir o trabalho dela. Então, realmente não olho assim com recorte. Acho que todas nós somos trabalhadoras dentro dos nossos contextos, assim. Trabalhando fora, ou dentro fora. Deixa eu dar uma ambientada para quem está acompanhando aqui. A Lisandra, você é uma mulher, assim, digamos assim, que tem um desenho clássico, né? Você é casada, você é mãe, você cuida da sua família e você trabalha fora. Então você é requisitada e estuda. Porque eu tô fazendo meu doutorado agora também. Além de tudo, faz isso. Então você se autorrequisita 100% do tempo mesmo. Você tem aquilo que se chama um lugar de fala, né? Então você compreende isso. Mas, além desse espectro, existe um outro universo de mulheres também que não vestem-se na sua realidade, né? Sejam mulheres separadas, mulheres sozinhas, sejam mulheres trans, sejam mulheres que vivem com outras mulheres. Existem esse outro universo. Como é que você se educa e como é que você educaria alguém ou daria uma proposta aqui? Eu vou chegar um pouco mais específico daqui a pouco nisso, para gerar uma empatia por essas outras mulheres se você não se identifica com elas. Eu acredito assim que a gente não precisa se identificar pelo outro para saber que tem mais coisas ali dentro, né? Dentro daquela pessoa. Então, você pode não ser uma mulher trans, você pode não ser uma mulher negra. Eu sou uma mulher branca, cis, beleza, né? Eu não sou a mulher negra, eu não sou a mulher trans. Mas eu também não sou muitas outras pessoas. Talvez um dia eu vá ser uma idosa, mas não sou. Eu também não sou uma mulher hoje, eu também não sou uma criança hoje, né? Então, nós não somos muitas coisas. Eu acho que nós mais não somos do que somos, né? Então, no momento que a gente está desenvolvendo empatia pelo próximo, do tipo, aquela pessoa está triste. Isso é empatia, já é um exercício de empatia. Então, a gente olhar para o outro, sabendo que nós não somos o outro, e que mesmo aquelas pessoas que são muito parecidas com a gente não é essas pessoas, né? Então, é sempre um exercício de empatia, né? É sempre um exercício de sensibilização à realidade, a muitas realidades dos próximos, né? E a forma como essas realidades se sobrepõem também, né? Isso é claro para você, para mim é claro também. Como eu conversei com um grande amigo meu outro dia, eu falei, o nosso nível de ignorância é muito grande, porque tudo que eu não sei é muito maior do que aquilo que eu sei, naturalmente, né? Assim como tem um nível de ignorância também é muito grande sobre aquilo, um universo maior de coisas, né? Assim como as coisas que você sabe com mais propriedade, também tem um campo de ignorância muito grande, assim como eu no meu lugar. Então, eu parto do princípio de que nós somos ignorantes. Somos. Mas a gente sabe disso. E a gente busca ferramentas para sair desse lugar. Boa parte das pessoas, e eu não gosto de usar números, eu não gosto de dizer assim, a maioria, 100%, todo mundo, metade, se não tiver pesquisa, né? Eu acho que arbitrar números é sempre um risco. Mas eu imagino, né, e eu reconheço no meu ambiente social de que muita gente entra num campo da certeza e não sai dali, né? Então a pessoa ela entra, eu não vou citar aqui nem nome, nada, eu vou falar do pecado, mas não vou dar o nome do santo, né? Porque todo santo peca, né? Eu vi
de uma mulher, que eu considero uma mulher resolvida na vida, e ela falar assim que ela não entendia a homossexualidade, se referindo a outra mulher, né? A ponto dela falar assim, pra mim isso é falta de surra na infância. Eu fiquei pensando, ela deve ter apanhado bastante, né? Porque ela é uma mulher branca, cis e que tá aparentemente bem resolvida. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que tem uma outra coisa acontecendo ali, que é o campo da certeza. Eu tenho minha base aqui e o que eu sei é a verdade. E se essa verdade é minha, ela deveria ser sua também. As pessoas, às vezes, elas entram nesse campo. E a minha provocação é assim, você acha que tem alguma chance de alguém que está nos assistindo aqui, que está convicta, está convencida, né, de ela de alguma forma se abrir para o campo da dúvida, para poder repensar suas convicções? Existe alguma chance de uma pessoa como essa, ela parar e pensar assim, peraí, eu acho que aquilo que eu pensava talvez não tenha valor assim. Existe a chance da gente de fora provocar essa abertura nas pessoas ou não? Ou isso é algo de cada um mesmo? E a gente só pode lamentar quem pensa assim? Acho que aí a pessoa tem que colocar, a gente tem que ter certeza que a pessoa tá com o chinelinho da humildade, né? Porque a pessoa tem que aceitar que o que tem na cabeça dela não é certeza. Só que se a pessoa já tem o chinelinho da humildade, já sabe que o que tem na cabeça dela não é certeza, então ela já não ia nem ter essa ideia, assim, né? A menos que ela estivesse num momento de cegueira, né? Porque isso Uma cegueira é uma temporária, questão... assim. Cegueira entre aspas, você me desculpa falar esse termo, né? Porque Sim, acaba sendo muito... Mas é um momento, assim, de... Que ela não esteja conseguindo compreender, né? Talvez ela esteja num momento de dúvida, num momento de sofrimento ali, de não conseguir ter uma compreensão real, né? Do ambiente. Porque eu tô falando uma coisa assim de foro pessoal, mas isso certamente vai irradiar de uma forma assim tão geral, porque esse tipo de... Não esse pensamento, não o pensamento, não aquele raciocínio, mas o tipo de posicionamento sobre as suas convicções, ele impacta inclusive na hora do voto, na hora da eleição. Não faz a menor diferença o que o candidato ou o partido da oposição possa falar, que não vai convencer ela a votar contra. Talvez ela não vote a favor de A, B, C ou D, mas ela vai votar contra o E, né? Então, porque ela não quer ouvir, né? Seja uma cegueira, né? Os nossos amigos cegos que nos desculpe, seja uma surdez, os nossos amigos surdos que também nos perdoem essa figura de linguagem, mas o fato é que eu também me enxergo nesse lugar. Eu não consigo sequer parar para ouvir aquele outro que se opõe demais, tá numa sombra do meu ser com relação às suas convicções. Então, vou dar um exemplo aqui, que naturalmente vai ficar muito claro assim, mas eu não consigo sequer dar atenção para alguém que não para e ouve e observa e acolhe a diversidade ou a minoria. Eu não consigo... Eu consigo até compreender essa pessoa, mas eu não consigo aceitar isso, né? E muito menos conceder um voto para essa pessoa. Mas eu sei que socialmente isso é muito forte. É como a meritocracia, né? Como a gente ouve algumas barbaridades, né? Barbaridade é um termo... Os antigos usavam, né? Uma barbaridade. Como alguém fala assim, a pessoa é pobre porque ela não lutou na vida, porque ela não quer, né? Ou porque ela não se moveu do jeito correto. É mais ou menos que nem o pessoal um pouco mais religioso fala assim, é porque você não teve fé, faltou força para você, né? É algo que tem que ser muito... Cara, as pessoas, elas muitas e muitas vezes, elas não têm uma força para se mover por conta, né? Para modificar as coisas, né? A gente vê isso na nossa própria saúde. Tem momentos na sua vida que você precisa do outro. Senão você para e morre, né? A gente precisa do outro. E na sociedade é assim também. Então eu entendo muito, né, o meu lado da política, meu olhar sobre a política, é eu conseguir estender o meu braço e através de um voto na urna fazer com que o braço de um outro atenda alguém que eu não tenho alcance. Porque a minha vizinhança, né, os meus familiares, os meus amigos, aqueles que estão próximos, é onde meu braço alcança.
É onde, em algum momento, eu possa ajudar, possa colaborar, possa sugerir, possa interferir, né? Possa modificar. E eu acredito muito, sim, numa política onde eu possa votar em pessoas que possam alcançar aqueles que eu diretamente não alcanço, né? E aí é onde eu reconheço, assim, a minoria. E aí, trazendo toda essa bagagem, né, esse container de percepção para o teu campo, né, para o campo que olha essa política, né, mais pro lado da mulher, né? Eu não quero restringir o teu pensamento, nem a tua linha de ação para esse lugar, mas eu quero propor realmente uma escuta sobre isso, né? Como é que você percebe as mulheres que muitas vezes possam ser estimuladas, atendidas, e elas não têm força para sair de seus lugares? Então, eu pensei em várias coisas ali que você estava falando. Eu ia até comentar que a questão da pessoa ter uma intolerância, né, dela não aceitar o outro. Todo mundo, você até mesmo falou, né, de outras palavras, você falou assim, sobre a necessidade de pertencer, né? Então, as pessoas têm necessidade de pertencer. Eu acredito que isso faz parte da nossa sobrevivência como espécie, a necessidade de pertencer a algum grupo, né? Então, quando aparece uma pessoa de um outro grupo e que não existe essa receptividade, a gente mostrar, o meu grupo é seguro, também você é bem-vindo aqui. Quando vem apenas de ataque, então acho que a tendência é que o outro não queira nem ouvir, ele não quer nem saber, porque ele sabe que onde ele tá num campo seguro para ele, ou ele se sente seguro, ele não sabe o que tem atrás daquele muro. Ele só tá vendo que tá vindo bomba, né, atrás daquele muro. Então, para que consiga acessar o outro lado, tem que ser na base do diálogo, da compreensão, e da compreensão de que não é uma frase, não é uma hora, não é 2 horas, não é 10 dias falando sem parar na cabeça daquela pessoa que vai convencer ela a vir pro lado de cá do muro. Se você convencer a pessoa a subir no muro e olhar para lá, você já fez muito. Porque é muito difícil, é um processo de construção, é um processo de compreensão, de acolhimento, enfim. E aceitar que não se precisa convencer todo mundo, não precisa convencer o outro lado. Porque o processo democrático, daí chegando para outra parte que você também falou, o processo democrático é sobre a diferença, né? E a pessoa que está do outro lado, ela também tem certeza que ela está fazendo o que é melhor para a sociedade. Ela acha que votar um cara daqueles é a melhor coisa que tem para fazer, porque afinal de contas o Brasil precisa ser salvo, as crianças precisam ser salvas, sei lá, né? Coloca aqui qualquer argumento, mas a pessoa está convencida que o que ela está fazendo é melhor. Então, você trazer outras possibilidades, não a tentativa de puxar ela para o outro lado, mas sim trazer outras possibilidades de visão, deixar ali, sem necessidade do convencimento, é uma possibilidade da pessoa conseguir enxergar outras coisas, né? Agora, tentar puxar a pessoa, obrigar a pessoa a vir, a pessoa não vai vir com calma. É tipo quando você tem um bicho na rua, que você quer acolher aquele bichinho na rua, e você quer mostrar que a tua casa é segura. Não adianta você pegar o bicho, jogar lá pra dentro de casa e fechar a porta. O bicho vai ficar aterrorizado. A primeira coisa que você faz é mostrar que o seu ambiente é seguro, mostrar que o seu ambiente é calmo, mostrar quais são as possibilidades, as vantagens, né? E talvez o bicho venha, talvez ele nunca nem venha. E tá tudo bem, porque a democracia também é trabalhar com a diferença, né? E a gente precisa trabalhar com a diferença. Até porque a diferença acaba enriquecendo muito o debate, né? Eu acredito, sinceramente, assim. Então, tipo, a gente falou sobre mulheres diferentes. As mulheres diferentes enriquecem o debate, né? E essa é uma visão que a gente tem que ter. Aceitar que o diferente vai estar lá. E que o diferente só existe para que o igual possa existir também, né? A gente só se identifica do nosso lado porque existe um outro lado. Senão a gente não ia se identificar do nosso lado. A gente ia inventar outros pequenos motivos para a gente ter desavenças do nosso lado, para que nós tivéssemos novos lados, já que aquele outro lado de lá não existe mais. Então, eu acho que a diferença ela é o primeiro passo para a gente conseguir viver em sociedade, né? A questão da democracia, né? De você votar, né? Quer votar em alguém para que essa pessoa faça por outros, né? O que você não consegue fazer diretamente. Isso é a democracia que a gente tem, né? Que é a representatividade. A gente vota em alguém para isso. Só que, pelo que eu li, assim, vi algumas referências citando sobre isso, esse é o processo que a gente faz com a expectativa de que a gente vai conseguir atingir alguns objetivos sociais, né? E nem por isso a gente vai conseguir, né? Nem por isso a gente vai conseguir, porque o outro lado, a pessoa que a gente está colocando no poder, ele tá levando as pautas dele, mas ele não tá falando exatamente o que a gente quer que seja falado. E esse é uma das grandes dificuldades do processo democrático, né? Que daí você elege uma pessoa, por uns 60% do discurso dela, todos os 40% você não comprava, mas aquele 60% acabou levando o teu voto, porque aquele outro lá é um cara tão maluco que não leva nem 1% do teu discurso, então vai esse que leva 60% mesmo. Só que esses outros 40% também podem te causar desagrado, especialmente se eventualmente esses 40% virarem 100%, né? E os seus 60% que você tinha votado antes, eles sumiram.
durante o governo, né? Então você entra naquele processo de insatisfação com o governo. E isso também faz parte, né? Isso também é uma diversidade de pensamento dentro do mesmo campo político, ideológico, né? E tá tudo bem, assim. Eu, sinceramente, acredito que tá tudo bem. Aí, no final, ali, você fez uma pergunta que eu acabei perdendo. Eu perguntava com relação mais voltada pro lado das mulheres mesmo, né? As mulheres que não conseguem alcançar esse tipo de pensamento. Então, aí tem uma coisa bem interessante, assim, que quando a gente olha, não sei se é o termo correto, mas é o termo que me persegue, assim, sabe? Que eu sinto assim, nossa, isso é uma coisa que a gente precisa falar, precisa escrever, precisa estar aqui, entendeu? Tá posto. Isso é uma coisa que, inclusive, é um material que eu tô preparando no futuro. No futuro eu vou tentar lançar esse material, que é sobre a sensibilização da política pública, que é ter um olhar sensível sobre as pessoas, né? Então, assim, a mulher que tá no outro campo, vamos colocar assim, entre aspas, é um outro campo, e que a gente quer trazer ela para esse campo. Qual que é o contexto cultural daquela mulher, né? Qual que é o contexto social, cultural, econômico? Por que ela está naquele ponto? E será que ela realmente quer sair daquele ponto? Então, esses dias eu estava conversando com uma professora lá no doutorado e ela estava contando sobre uma consultoria que ela estava realizando para o poder público, que era sobre enfrentamento à violência de mulheres em algumas regiões específicas do país em que tem ali uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola e tal. Especificamente na comunidade indígena era onde ela estava atuando, quando ela estava tentando ajudar a desenhar essa política pública, ou enfim, né, esse processo de política pública. E aí ela comentando assim, poxa, é muito difícil, porque você vai fazer uma pesquisa de campo, a compreensão do processo violento, é claro que tem violências que são muito explícitas, que são inegáveis, porque elas, afinal de contas, elas machucam a carne, né, então elas são óbvias, explícitas, mas existem outros processos de violência, então a violência mais social, né? A violência psicológica, emocional, patrimonial, todas essas outras violências que não são explícitas ao olho, assim, a sensação da carne, ela disse, ela comentando comigo, tem sido muito difícil a gente conseguir mostrar para essas mulheres que esses são processos violentos, por conta das diferenças culturais mesmo, das diferenças de contexto. Não que essas violências não estejam afetando de maneira violenta essas outras mulheres, lógico que sim, mas a compreensão delas dentro desse processo é diferenciada, né? Então, essa é uma questão, assim, a sensibilização da política pública, né? De você olhar o contexto daquela mulher ou daquela pessoa, independente de ser mulher ou não, porque existem outros tipos de políticas públicas, não só de gênero, né? Mas você olhar o contexto daquela pessoa e ver aonde realmente qual é o caminho que você realmente consegue ajudar aquela pessoa, né? Quando eu trabalhei aqui em Curitiba, quando eu ainda estava aqui em Curitiba, eu trabalhei na Coab, na Companhia de Habitação Popular. E eu participei muito ali da área de regularização fundiária. Então você tinha, assim, você olhava algumas moradias que você olhava e falava, olha, essa moradia está em risco. Essa moradia dá risco porque a pessoa está num espaço físico mesmo, de risco, porque tem risco de desabamento, tem infestação de animais, tem esgoto passando perto, não tem o recuo necessário da região, seja da rua, ou seja do rio, seja, né, enfim. Então a pessoa está numa moradia de risco e o governo vai construir uma outra moradia desse outro lado aqui, que não tem esse risco, que tem saneamento, que é regularizado, que é tudo certinho. Mas a pessoa não queria sair daqui. É assim, tem risco, tem rato, tem bicho, tem isso aqui, tudo bem. Mas a pessoa não quer sair daqui. Porque aqui ela viveu a vida inteira dela. Aqui ela viu os filhos crescerem, aqui ela viu o neto nascer. A pessoa não quer sair dali, a vida dela é ali. Aquela outra casa ela pode ser maravilhosa, mas essa casa aqui é muito melhor. Porque apesar de todos os problemas, essa casa é a vida da pessoa. E aí como que você faz para construir uma política pública que dê dignidade de moradia para a pessoa, sendo que a pessoa, para ela ser feliz, ela não pode sair dali? É a sensibilização da política pública. É de você tentar adaptar e aceitar que o perfeito não vai acontecer. Mas o perfeito para você, porque o perfeito para outra pessoa pode ser ela ficar exatamente onde ela está. Mas pelo menos vocês podiam dar um jeito no saneamento básico da região, entendeu? Às vezes você não consegue tirar a pessoa dali, mas você consegue dar dignidade para ela conseguir continuar ali e se sentir integrada na sociedade, né? Então esse é o processo da sensibilização. As pessoas querem mesmo sair de onde elas estão? Ou será que elas querem continuar onde elas estão, porém com dignidade? Porque realmente é um desafio, né, natural. Né? Qualquer um que esteja ouvindo a gente aqui e parando para pensar sobre si próprio vai gerar empatia sobre isso, porque vai se entender nesse lugar também, né? Seja através de suas relações, as pessoas ficam presas em suas relações ou seus modelos de relações. Aquilo que
orientais chamam, né, do karma, né? Você está naquela roda de samsara que você não consegue sair, sejam por questões culturais, sejam por questões não só sociais, né? Porque às vezes a pessoa ela tem um salto financeiro porque conseguiu um bom trabalho, porque conseguiu alguma herança, uma doação, que quer que seja, mas reconstruir essa parte de se perceber o mundo ao seu redor, não alcança o bolso, não está dentro do bolso isso, né? Então realmente é sempre desafiador. E tem gente, eu vou dar um exemplo aqui, Freud que cuide de mim agora nesse momento, né? Mas, por exemplo, eu lembro eu conversando uma vez com a minha mãe e eu fui falar para ela que ela estava equivocada sobre dado assunto, né? E que as coisas não... Se sabia hoje em dia, através da ciência, de que não era mais assim, né? Remédio tal, tratamento tal, não era mais eficaz porque a ciência descobriu um outro procedimento que é mais eficaz, com menos riscos, né? Tô sendo suave aqui na fala, tá? Tô sendo bem suave. Mas para mostrar para ela de que ela estava equivocada. E não é porque a mãe dela ensinou para ela daquele jeito e a mãe da mãe dela ensinou para a mãe dela daquele jeito que as coisas precisavam ser daquela forma. Inclusive, eu sugeri minha mãe, que teve pouca instrução, que se ela quisesse, ela inclusive poderia estudar, poderia ler, saber mais. E ela falou assim para mim: se eu não aprendi até agora na minha vida, eu não vou aprender mais. Eu não tenho mais idade para isso. Quando eu falei isso, eu tinha 17 anos, minha mãe tinha 37. Nossa, uma menina super nova. Minha mãe tá com 74, eu tô com 54. Ela continua pensando do mesmo jeito. Então, até onde vai o meu respeito por essa decisão de viver nesse mesmo lugar? E até onde eu consigo, não só enquanto filho, mas enquanto cidadão, se enquanto filho eu sou incapaz disso, né? Enquanto cidadão, aonde vai o meu poder sobre aquilo, né? Não chegou no ponto, como infelizmente hoje em dia, nesse momento desse nosso recorte histórico, muita gente chega, de não mais vacinar, por exemplo. Não vou levar para vacinar, porque eu não acredito na vacina, não porque acredito em outras coisas, né? Que nega, aí né? Porque a pessoa entra num campo de negação, né? Num campo de negação, o campo da negação, o primeiro campo, né? E da indiferença com relação à sociedade, podendo entender o quanto aquilo pode impactar, né? Tem um político aqui, local, histórico nosso aqui, que ele passou por uma poliomielite muitas décadas atrás, por uma negação de seus pais, que não quiseram vacinar. E ele anda de muletas até hoje. É um cara sensacional, mas é um cara que ele padece, ele atravessou uma vivência padecendo por uma decisão de pensamento de seus pais. De terceiros, né? Não foi uma decisão dele. De terceiros, sei lá, não sei exatamente o que aconteceu ali, mas a gente está sujeito a isso. Como eu aprendi de um diretor de arte que eu fui assistente, na época de publicitário mesmo, quando alguém falava assim para ele sobre tal assunto, que a pessoa não tô nem falando da época de fake news, esses termos não existiam, internet sequer existia, tô falando de algumas décadas atrás. Quando a pessoa queria falar sobre um assunto com propriedade sem ser realmente... sequer um notório saber sobre aquele assunto, né? Ele só parava a pessoa e falava assim: quantos livros você escreveu sobre esse assunto? Eu só converso com pessoas que escreveram livros sobre esse assunto, para que eu possa... Não é nem conversar, eu só escuto pessoas que escreveram livros sobre esse assunto. Então era uma forma que ele tinha, um mecanismo de defesa para falar assim: cara, eu não quero sequer conversar com você sobre isso. E de vez em quando eu faço uso dessa fala de uma forma um pouco mais bem-humorada, né? Mas porque tem isso também, né? Porque é muito difícil, né? Fazer o outro entender, muitas vezes. A Lúcia Helena Galvão, que eu já citei aqui, né? A filósofa, ela sempre conta essa história, ela é recorrente nas falas dela, nas palestras dela, como é que você coloca na cabeça do outro não só a informação, mas a percepção sobre aquilo que realmente precisa ser feito, socialmente falando, né? Aí ela conta a história de Sócrates, né? Quando perguntavam para Sócrates assim, porque, você é um cara tão inteligente, eloquente, né? Você abriu minha cabeça, vamos trazer os políticos aqui, amarrar eles aqui, eles vão te ouvir, e aí você vai modificar
a vida deles. Aí Sócrates sempre contava essa história. Ele falava assim, minha mãe foi uma parteira incrível. Ela atendeu o parto de 2.000 mulheres, fez nascer 2.000 crianças, não perdeu nenhuma criança e não perdeu nenhuma mãe. Todas ela atendeu muito bem, mas tinha uma coisa que a minha mãe nunca conseguiu fazer, e era incapaz de fazer dar à luz uma mulher que não estivesse grávida. Perfeito. Então é isso, como é que você incuba na outra pessoa, né? Eu acho que a minha esperança, ela está muito próximo da minha desesperança, quando a gente percebe que as coisas talvez não aconteçam na nossa geração. As coisas talvez sejam geracionais, né? Mas a gente pode interromper algumas coisas. Como um outro grande amigo meu falou assim, eu posso estancar essa maldição na minha família, ela acaba comigo, ela não vai para a geração seguinte, né? Então coisas que minha mãe trouxe, eu não preciso passar para frente. Uhum. Não quer dizer que minha irmã não esteja passando para a filha dela, né? Mas a gente pode ter isso olhando para frente. Então a minha pergunta para você é, você está pronta para entender que algumas das tuas buscas, dos teus processos de conquistas, você não vai ver em vida, politicamente falando? Ah, claro. Não, tem chance da gente ver tudo Não que a te dói gente isso? construiu. Ah, é uma tristeza, mas... É o processo democrático, né? Aquele negócio, ou você ama a democracia ou você não ama a democracia. E amar a democracia é saber que muitas vezes você vai suar muitas não, talvez a maioria das vezes você vai suar todos os dias, você vai escrever muito, você vai pensar muito, você vai sofrer muito no computador, numa mesa, numa reunião, e depois vai chegar um governo e acabou tudo. E mesmo que você volte ao governo mais tarde, você não vai conseguir continuar de onde você parou. Mas não tem problema, que agora você volta melhorado, agora você faz outra coisa. E o cenário social muda também. Então agora, se antes era, ok, tudo aquele teu trabalho valia a pena, 4 anos depois já não é a mesma coisa. Quando a gente olha o Brasil hoje, né? A gente olha o Brasil hoje em 2025. O Brasil de hoje, 2025, não é o mesmo Brasil de 2019. Né? Antes da pandemia, por exemplo. Então, ali a gente teve um grande evento que já mudou tudo. Às vezes, se você olhar até 3 anos atrás, as coisas já mudaram muito, né? A gente vive num período que as coisas mudam muito rápido mesmo, né? Então, isso também é um desafio para a administração pública, né? E, enfim, é aceitar que a democracia vem para mudar tudo a todo momento, né? O que não muda é a ditadura, né? A ditadura não muda. Porque você dita, né? Uhum. Como você na dita as escola, regras, né? acabou. Na escola, quando era criança, a professora estava ditando, né? Então você transcrevia, né? Você escrevia o que saía da fala dela. Isso é ditadura, né? Uhum. Não tem um processo de pensar, existe uma execução sobre uma demanda. Tem seu lugar na escola, na época da caligrafia, talvez, né? E nada impede, sabe o quê? Que daqui 20 anos, meu filho vire pra mim e fale assim, mãe, tudo porcaria. Você não escreveu nada de bom, olha só aqui, ó, trouxe aqui 10 livros que eu fiz, 10 nada, um texto, eu trouxe uma página de texto, qualquer coisa que ele traga e fala, ó, fiz um bem melhor aqui. Aí eu vou ler e vou falar, vou ler e falar, nossa, tá tudo errado. Mas tá tudo errado pra mim, pra ele tá tudo certo, e quem vai ficar no mundo é ele, né? Por um determinado tempo. Depois serão os meus netos. E tá tudo bem, vai fazer o quê? A vida é isso aí. Eu tenho certeza que se eu chegar pra minha avó com todas as minhas ideias, ela vai falar, não, tá tudo errado. Pra minha mãe, acho que 90% das coisas que eu penso, pra minha mãe já tá errado também. Tá tudo bem. Eu dei entrevista num programa de rádio, alguns anos atrás, falando sobre cinema, sobre as coisas das quais eu estudo, sobre processos narrativos, né? Aí meu pai ouviu o programa de rádio, ele me ligou na sequência e falou assim, eu não sabia que você sabia tanto sobre tudo isso que você sabe. Achei tão fofo aquilo. E ao mesmo tempo, ele reverenciou, né? Ele não debateu, né, porque era algo de um escopo que não faz parte do cerne de estudo dele, né? Mas era do campo de uma ignorância dele, da qual ele reconhecia algum tipo de autoridade em mim naquele instante. Mas é mais ou menos isso que tem que ser, é mais ou menos isso que acontece. Uhum. A gente está indo para os finalmente aqui, mas eu tenho 2 colocações para fazer aqui. Uma colocação um pouquinho capciosa. Eu quero saber se você já foi elogiada, ou se você já foi ofendida, ou as duas coisas, com uma única expressão. Já te chamaram de feminista. Você já recebeu esse elogio e também um tom de ofensa? Já. Como é que você enxerga hoje o feminismo? Eu não vejo muita diferença. Eu não vejo muita diferença. A pessoa me chamar de feminista e fala, pois não. As coisas chamam pelo nome, né? Tipo, homem. Oi.
fala. Mulher, oi, fala. Tanto faz. Eu confesso que eu não vejo muita emoção, assim. Ah, você é uma feminista. Legal que você descobriu. Massa, que significa que eu tô passando exatamente o que eu queria passar. Então, não... Você não chega a ser sarcástica e falar assim, nossa, você percebeu isso sozinha ou alguém foi contar pra você? Não chega nesse ponto. Não me Não se importa. incomoda com isso. Não. Eu vou fazer uma colocação aqui extremamente esdrúxula, tá? Mas porque talvez tenha gente que vai entender de uma forma torta se eu falar feminismo aqui. Então eu vou colocar um band-aid nessa minha fala, mas eu vou falar assim, como que é o bom feminismo? Se é que existe um mau feminismo. Eu acho que o mau feminismo é o feminismo que não é feminismo, né? Acho que a gente pode pensar dessa forma. Porque a pessoa que ela se coloca como feminista, automaticamente é feminista dentro das compreensões dela, né? Do que é o feminismo. Então, eu acho que nesse sentido, não sei se existe um mal. Acho que não existe um mal. Acho que cada Eu já vi pessoa tem o mulheres seu. empoderadas. A minha antiga terapeuta, que eu amo de paixão, mas ela falava assim, as feministas, eu sempre considerei ela feminista. Ela falou assim, mas tem uma questão aqui, e eu quero jogar isso aqui na nossa conversa. Ela falou, as feministas que não me escutem, mas eu não consigo aceitar essa coisa de queimar o sutiã, sabe? Porque ela tem um outro lugar, uma outra geração também transitória nessa história, que talvez tenha dificuldades. Eu já estou explicando um pouco isso, né? Dentro do processo cultural dela. Sim, já comecei a lembrar de outras coisas, de falas dela. Mas o fato é que, em termos de movimentação pendular social, que sempre acaba acontecendo, eu acho que o pêndulo tem que realmente ir bem para um outro lado. Por isso que eu acho assim que as experiências políticas propostas para a sociedade, elas precisam alcançar em dado momento uma grande maioria nas mulheres, em termos de ocupação mesmo, sabe? E a gente pode fazer a mesma coisa para um recorte de etnia, né? Um recorte social pleno sobre as coisas, mas no campo das mulheres, eu acho que isso ainda precisa acontecer. A gente já passou por uma presidente, uma mulher. É muito pouco. Eu acho que precisamos de mais executivas, né? De mais legisladoras, de mais judiciárias, mulheres mesmo, né? Porque isso eu vou jogar de novo lá naquela minha primeira fala, porque é uma fala recorrente de anos para cá, com relação às mulheres, porque isso não diz respeito só às mulheres, mas principalmente a elas. Diz respeito à feminilidade, né? A feminilidade que habita em mim, inclusive, né? A feminilidade no sentido de ser aquele ou aquela que acolhe e gesta sobre, né? Vai fazer maturar aquilo, né? Vai fazer aquilo desenvolver e vai entregar aquilo, vai entregar para o mundo algo mais pronto. Então eu vejo isso assim. Lógico que culturalmente e mesmo visualmente, né, quando você vai para um Senado, para uma Câmara, vai para, né, uma Assembleia, aquele monte de homem com ternos e gravatas, né, gravatas fálicas, aquele simbolismo todo, ele exacerba esse poder masculino, do masculino mesmo, né, não só do machismo, mas do masculino, e coíbe muito desse feminino acolhedor, mesmo que seja na instância de um homem, né? De um homem cis, né? Ou não. Então, eu realmente acredito que as mulheres precisam disso, né? Então, já estou dizendo em quem eu vou votar. Que eu não sei em quem eu vou votar, mas eu já sei qual que é o espectro. Mas no futuro a gente já vai saber. Quando a gente vê esse episódio, a gente já vai saber. Exatamente. E aí, a minha segunda colocação, que agora indo para esse capítulo final aqui, que é um capítulo que vai abrir. Você falou nós aqui em 2025. Eu quero falar aqui agora nós em 2026. Não no momento que a gente está gravando, mas no momento que esse programa está sendo exibido, em 2026. É um ano, entre outras coisas, é um ano político, de eleição, um ano eleitoral. Como é que você está enxergando isso? Como é que você está escutando isso? E como é que você quer colocar a sua fala sobre esse ano político? Tem mais meia hora? Temos.
Não, que eu ia falar várias coisas, assim, em relação à sua terapeuta, né? As feministas que não me escutem, não gostam de queimar Sim. sutiã. Que bom, ela pode não queimar o sutiã dela, ela pode ficar à vontade, ninguém vai tirar dela, pode ficar. Né? É sobre dar a chance de, né? Não é sobre tirar, é sobre oportunizar, né? Isso. Em relação aos espaços, né? Os espaços, assim, que você falando, os homens performando e tal. Vou te falar que assim, é curioso, eu sempre estive nos espaços, né? Então, assim, de alguma maneira eu estava nos espaços. Então, quando eu era adolescente, estava na Câmara Municipal, era uma vereadora, 2 no máximo, assim, quando tinha uma eleição, sabe, 2. Mas normalmente era uma só. Uma só, normalmente uma... Aí eu não vou nem entrar, assim, no mérito, nessa uma mulher conservadora ou não vou entrar nesse mérito. O fato é que a pessoa que está votando numa mulher, ela está montando um parlamento ou um poder público que tem uma mulher. Uhum. Né? Ela pode não trazer as pautas que nós, mulheres progressistas, trazemos, mas é uma mulher que está lá de alguma maneira, né? Então, assim, era muito comum que eu entrasse no ambiente, que eu entrasse no plenário, por exemplo. Eu tinha 16 anos, eu entrava no plenário e eram só homens, só homens. Assim, se a vereadora não estivesse sentada lá, o resto eram todas secretárias e assessoras, né? Então, essa é uma sensação estranha quando você é uma mulher, assim, que entende de política. Na época eu não entendia muito, mas, assim, na parte teórica eu entendia da parte da filosofia, da política. Eu lia bastante sobre isso, então, dentro do espaço, uma criança, vamos colocar assim, de 16 anos, até que eu estava entendida, mas numa determinada maneira, assim, de chegar lá e eu querer estar lá, eu querer participar daquilo, entender aquilo, e só ver homens, é uma ausência de referência muito grande, assim. Então, gera um empobrecimento do debate, do ambiente, mas também gera uma dor na menina que está lá dentro, querendo ser uma mulher naquele espaço, né? E eu lembro quando eu era criança, teve um dia que eu perguntei pro meu pai assim, eu não vou lembrar o ano que era, eu não sei nem se meu pai lembra disso, mas teve um dia que eu perguntei para ele assim, pai, só homens podem ser presidentes? Podem ser presidentes do Brasil? E ele falou que não, claro que não, mulheres podem ser também. Mas nunca tinha havido uma mulher, nunca se teve uma mulher presidente. E aí eu ficava pensando, quando que isso ia acontecer? Será que eu vou estar lá? Será que eu vou estar em Brasília vendo aquelas mulheres? Quando que isso vai acontecer? E um dia aconteceu, né? E aí, lógico que justamente quando foi uma mulher que alguém tirou a carta do impeachment e deu um golpe na mulher. Uhum. Mas, de todo modo, né? Então, assim, a ausência das mulheres no espaço faz com que você tenha a sensação de que você nunca vai poder estar lá. E independente da sua posição ideológica, né? Mas a sensação de não poder, do impedimento, é muito ruim, assim. É sufocante a sensação do impedimento, sabe? Agora, quando você vê que tem uma mulher lá, você pode não concordar com aquela mulher. Tudo bem, você não concorda com nada que ela fala. Mas ela tá lá, então mulheres podem estar lá. O ponto é esse, né? A referência de você saber que você pode estar lá, mesmo que aquela pessoa não represente as suas ideias. Então você pode estar lá. Né? Seja como for, seja por eleição, seja porque você está assessorando, seja porque você está representando outras coisas, se você é um contrato temporário de alguma coisa, se você está prestando consultoria, enfim, né? Existem 1000 maneiras de você estar inserido no poder público e na política e na economia, né? E aí você vê que tem uma mulher lá, independente do lado que ela está, dá uma sensação de que é possível sentar naquela cadeira. Então, esse é um comentário que eu fazia, assim, sobre a importância da referência, né? Independente dela querer ou não queimar o sutiã, ela está sentada na cadeira que diz que ela pode queimar se ela quiser. Se ela não quiser, ela não precisa. Pode usar até 3 sutiãs ao mesmo tempo, não faz diferença. Mas ela tá lá, entendeu? Ela pode trabalhar de calça ou de vestido, como Tanto ela bem faz. quiser. Isso é um pouquinho daquilo que você chama de liberdade, né? Ou de direito, ou de conquista, né? De direito, né? Isso, de poder ser. Não é que vai ser, mas pode, se quiser, pode. E estar nos ambientes onde a política está acontecendo é curioso, assim, porque já me aconteceu muitas vezes de chegar no ambiente e só ter homens. Então, por exemplo, às vezes que eu entrei na Câmara de Deputados, entrei no elevador, o elevador é gigantesco, cabe umas 40 pessoas dentro daquele elevador, sem brincadeira, o elevador é enorme. Já aconteceu de eu entrar, parar do lado do elevador, eu olhar para trás, onde tem um espelho, e perceber que só tem homens em volta de mim. E o pior de tudo, eles estão vestidos iguais, com o mesmo corte de cabelo. Parece uma máquina de gente, assim, sabe? Então, os ambientes políticos é uma máquina com muitos homens iguais, nos mesmos ambientes. E quando tem uma mulher no elevador, parece que o olhar até se cruza. Tipo, eu tô te vendo, você tá me vendo. Tamo junto aqui. Então, são espaços muito masculinos, realmente, assim. E não acho que seja culpa de alguém, né? O fato é que a sociedade está assim. Então, a gente faz a construção da sociedade
da forma como ela está, né? Nós construímos essa sociedade do jeito que ela está. Então, independente do que uma pessoa pensa ou não, né, sobre o processo, né, da participação feminina, ela está acontecendo, ela vai acontecer e vai continuar acontecendo, porque esse é o futuro, né? Então, independente da forma como a mulher pense, quando ela estiver na posição de poder, a participação dela lá, a possibilidade de ela estar sentada naquela cadeira, não tem volta. Isso vai acontecer. Esse processo já aconteceu e já está acontecendo, né? Aí você fez um outro encerramento. Você fez uma outra pergunta. De 2026, com relação à eleição em si, como é que você está olhando isso? Olhando para frente, nesse horizonte já se aproximando. Qual é a expectativa sua? Em relação a termos de resultado de eleição, não tereis muita expectativa. Acho que nós temos todos mais ou menos a mesma expectativa, né? Agora, em termos de profissional da política pública, né, e da economia, assim, voltada para o setor público, para a política pública, eu vejo, assim, né, que a gente vai ter desafios. No governo federal, alguns desafios são sempre os mesmos, né? Mas no governo federal eu vejo que a gente tem um desafio em relação ao orçamento. Então, o governo teve alguns atrasos ali dentro da Câmara de Deputados em relação à construção do orçamento. Então, acho que isso é um desafio, mas o orçamento sempre é um desafio. Então, o orçamento para o governo federal, governos estaduais, continua sendo um desafio e, por consequência, claro, para os municípios também, né? Então, isso segue sempre sendo um grande gargalo, né, a questão do orçamento. Agora, o processo político, eu tenho uma expectativa dentro de mim, assim, de que a gente tem chances, eu digo a gente Brasil, né, nós temos chances de construir um processo eleitoral que vise trazer resultados na gestão. Entende? Então, assim, construir... Eu não tô nem falando, assim, sobre tipo de voto, qual que é a construção do debate, quem que vai ganhar, não isso. Mas, assim, eu acredito que os candidatos, eles têm a oportunidade de construir uma coisa diferente, uma coisa realmente profissional, né? Então, assim, vou chegar no poder. Quando você tá na rua, quando você tá pedindo voto na rua, não adianta você ficar fazendo discurso sobre como que você vai fazer a sua gestão, entendeu? Ali você pode falar o quê, por quê e para quem. Tá ótimo já falou bastante. Agora, quando você vai para dentro da gestão, para o plano de governo, para a execução do governo, só vai conseguir ter um bom resultado se você tiver um método apropriado, se você tiver técnica, se tiver conhecimento naquilo que está fazendo. Senão, é dinheiro desperdiçado. E são pequenos detalhes sobre dinheiro desperdiçado. Eu vou dar um exemplo, assim, só um exemplo de cabeça, que, precisamos comprar passagens. Tudo bem, você tem que comprar passagem para um evento tal. Tudo bem, então beleza. Então, convenhamos, se você comprar a passagem uma semana de antecedência, você vai pagar bem caro. Se você é poder público, adiciona uns 25% aí. Então, você vai pagar muito caro e você vai adicionar os 25%, vai estar no limite do prazo. Provavelmente você vai ter que mobilizar outros funcionários para fazer isso. Então, você tem um custo da compra da passagem, tem um custo dos funcionários, mais o adicional dos 25%, porque o poder público sempre paga mais caro. Então, assim, é todo um processo que gera... É um processo estúpido, né? Então, você poderia fazer um processo mais inteligente, fazer um planejamento apropriado, para que você faça essa compra antes, para que você consiga pegar bons preços, para que você converse com as companhias aéreas dentro do limite, para que você consiga contratar consultorias para que te auxiliem nisso. Enfim, é um processo mais inteligente, mais articulado, né? Então, quando eu vejo o processo eleitoral 2026, eu fico pensando assim, é tanta oportunidade da gente fazer esse pouco de verba que tem, esse pouco de orçamento, que é sempre uma dificuldade, conseguir que esse orçamento consiga trazer o máximo de resultado possível dentro das suas limitações. Né? Porque o que a gente vê é muita ineficiência por amadorismo, por excesso de primo, de vizinho, de amigo, não sei o quê, que tudo bem, eu entendo, eles fazem parte da eleição e da manutenção do poder, né, da reeleição no futuro, mas a técnica precisa estar lá, né, a compreensão técnica, o processo de construção técnica precisa estar lá, senão não tem eleição que se faz. Ou melhor, não tem reeleição que se faz, não se tem gestão que se faz, é desperdício de tempo, de voto, de eleição, de tudo. Eu tinha um consultor pessoal sobre política, mas agora eu tenho o WhatsApp da Lisandra. Eu já sei tudo o que eu preciso saber, já sei para quem perguntar. Será? E se alguém quiser saber alguma coisa de você, aonde que te encontra? Você não precisa dar teu número do WhatsApp aqui, mas você tem um Instagram. Ele é um Instagram pessoal ou ele é um Instagram politizado?
Ele é um Instagram profissional, vamos colocar Profissional. assim. Isso, é profissional. Politizado, assim, toda a nossa existência política, né? Sim, claro. É impossível que não sejamos... Não, eu não quis. Todo mundo tem Inclusive, lado, não né? quis nem. Mas eu não quis nem dizer partidário, eu digo em termos de posicionamento mesmo, né? Qual que é o teu Instagram? Partidário ele não é, mas posicionamento profissional com certeza ele é. O meu Instagram é @, né? É Liz Teider. Liz Teider. L-I-Z-T-I-D-E-R. Eu vou deixar. Teider, isso mesmo, Liz Isso. Teider. A gente vai deixar aqui no descritivo do episódio, para quem quiser acompanhar. Quem quiser, as pessoas perguntarem coisas, vai que alguém tem alguma dúvida, né? Você está sempre disponível ali a explicar. Eu já acompanho você há algum tempo, e você, muito generosamente, responde muitas perguntas que eu sequer fiz, né? Então eu acho que faz um pouquinho do teu posicionamento sobre isso, né? Trazer luz sobre alguns, se não alguns embates ou debates, mas sobre algumas questões, sejam elas pontuais, temporais, sejam elas um pouco mais atemporais, né? Mas que são crônicas da nossa sociedade, né? Desde a questão de salários, né? Ou de formas de vigências de contratos de trabalho, a maneira como isso é visto na sociedade, seja de uma forma conceitual ou de uma forma prática, né? Você coloca ali algumas números, né? Você cita leis, né? Você cita artigos, cita emendas, você está sempre muito bem municiada como uma boa combatente que você é dentro desse campo, né? Então a gente te encontra ali. E onde que as pessoas não te encontram e você vai se encontrar de uma forma assim, a Lisandra menina individual que agora nesse momento de alguma forma, como se fosse possível, eu quero me desligar de toda essa questão social do mundo e quero ter um momento meu. Eu quero ler o meu livrinho que me entretém e assistir a minha série ou ver meu filme que me diverte. Você tem esse lugar. O que você assiste, o que você lê que te fazem sentir um certo alívio pessoal mesmo? Bom, então, primeiro que para me encontrar num ambiente que eu não estou, não vai me encontrar. Primeira coisa, não vai me encontrar. Mas, ela não cai nos meus ardis. Eu tento aqui, mas ela não cai. Não vai me encontrar, não vai me encontrar. Mas como eu tenho uma cabeça muito ativa, a minha mente é muito ativa a todo momento, então às vezes, até à noite, assim, eu tô dormindo, daí eu acordo e falo, nossa, isso realmente, eu acho que esses 2 argumentos são perfeitos. Aí eu até anoto, verificar artigo tal com artigo não sei das quantas, que eu acho que é lei tal, pronto. Aí depois, no outro dia de manhã, eu leio a minha anotação, vou lá, certinho. Era exatamente o que eu pensei, só que a minha cabeça tá pensando de noite, tá pensando de madrugada, tá pensando a todo momento. Então, como a minha cabeça tá a 1000 por hora a todo momento, o meu momento de relaxamento é um momento que eu não coloco nenhum tipo de informação na minha cabeça. Não é celular, não é música, não é nada, nada. É o momento que eu tô lá catando carambola no quintal. É isso aí. Tô lá pegando as carambolas que caíram no chão, o pé de goiaba que faz uma bagunça. E aí lá em Brasília a gente tem muita arara. Então as araras entram no quintal, elas saem misturando, derrubando tudo. Quando não é arara, é morcego, que ele traz fruta que eu nem tenho no meu quintal, ele traz. Já encontrei figo na frente da porta de casa, não sei de onde que veio esse figo. Mas algum bicho trouxe. Então, assim, quando não vão me encontrar, é o momento que eu tô lá fora. Eu fico no quintal, limpando o quintal, tirando mato. É isso, carpindo lote. Carpindo lote. Você sabe que isso é um processo meditativo, né? Sim, porque a minha cabeça para de receber informações, então ela percebe que ela não precisa produzir informações naquele momento, que ela tem o direito de ficar em silêncio. E você tá ali no aqui e agora, no ali e agora, né? Isso. Porque quando a gente tá pensando, a gente não tá no aqui e agora. A gente está lá na frente, a gente está lá atrás, a gente está nesse turbilhão que busca no tempo, né? Aquilo que eu fiz, aquilo que falaram, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu quero dizer, né? E quando a gente está num processo meditativo, também é aquele lugar de você sentar em lótus, né? Fazer um mudra e recitar um sutra, né? Também é aquilo. Mas existem outros lugares onde você tem um processo meditativo, contemplativo, e o teu é catar carambola no quintal. Isso. Tô lá descalço, pisando nos bichos, catando carambola no quintal. Isso. Lisandra, muito obrigado por você vir aqui, por você partilhar boa parte do teu conhecimento, uma pequena parte, talvez menor do que um iceberg, né? Aquela ponta do iceberg, talvez seja só
um pequeno pedaço de gelo dentro de uma montanha que é só um pedaço maior de um grande iceberg que está tomando conta de tudo que é realmente a gestão pública, né? Que é realmente a política, porque ela não para, né? Ela não tem uma fotografia, ó, o ideal é aqui, pronto, acabou. Agora é só executar, não. É sempre algo mutável. Então, agradeço demais assim, a tua presença para nesse momento onde estamos gravando aqui no findar de 2025, né? No abrir de 2026, a gente tem um pouquinho desse olhar que talvez esse assunto lá na frente, quando os nossos netos estiverem assistindo isso aqui, e a gente talvez não esteja mais aqui, eles olhem e pensem assim, nossa, eles pensavam desse jeito? Ou talvez eles assistam e falem assim, nossa, eles pensavam desse jeito. Já pensavam assim. Já Pode pensavam ser. assim. Pode ser. Já eram feministas. Pode Mas ser. eles já eram feministas. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Né? As palavras mágicas que a gente ainda é obrigado a dizer: curta, comente e compartilhe. E nos vemos na próxima temporada do Contato Imediato.